Boa tarde, professores. Meu nome é Pedro Gervásio, sou aluno da DSM-3. Estou aqui para fazer a recuperação, o PPE de matemática, das habilidades H1, H26 e H29 que envolvem a função exponencial. Aqui eu tenho todo o PPE da função exponencial, como vocês podem ver. E como foi pedido no PPE, eu farei aqui algumas questões sobre a equação exponencial. Bom, aqui eu já fiz algumas questões e eu vou explicar como que eu fiz cada uma delas, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui a equação exponencial era 2x 2 elevado a x mais 3, que é igual a 16. Como é que eu fiz isso? Eu peguei o 2x mais 3 aqui e igualei as bases do 16, que é 2 elevado à quarta. Aqui a gente só vai cortar, então, por ser igual, nós vamos cortar as bases e deixar somente os expoentes. Vai ficar x mais 3 igual a 4. Agora aqui é coisa básica. A gente passa o número 3 para o outro lado. Vai ficar 4 menos 3, vai ficar x igual a 1. Bom, aqui eu estarei fazendo outra, que será a seguinte equação. 4 elevado a 3x mais 1 igual a 8x, certo? Aqui a gente vai ter que igualar as bases, ou seja, a gente consegue colocar esse 4 na base de 2, assim como o 8. Como é que vai ficar isso? Vai ficar 2 elevado ao quadrado elevado a 3x mais 1. Igual a... Agora o 8, como é que a gente vai fazer? 2 elevado ao cubo. Isso tudo elevado ao x. Agora a gente vai cortar as bases, certo? A gente vai primeiro fazer aqui a soma, a conta. Vai ficar 2, 6x mais 2 igual a 2, 3x. Por que esse 6x mais 2 e esse 3x? Porque a gente fez a multiplicação desses dois aqui. Agora a gente corta e corta. Agora vai ficar como? 6x mais 2 igual a 3x, certo? E agora vai ficar 3x igual a menos 2. Agora a gente só passa o 3 dividindo. Vai ficar x igual a menos 2 sobre 3. Essa foi a parte da equação exponencial. Agora vamos para a parte de função exponencial. Para a função exponencial, eu preparei essa questão aqui. Em um estudo sobre a população de bactérias, notou-se que o número de bactérias, N, após T horas, o início do estudo é de N, função de N, né? A função de T, é igual a 40 vezes 2 elevado a 1,5T. Em quanto tempo essa função se duplicou? Bom, seguindo aqui, a gente vai ter a nossa função, que é 4 vezes 2 elevado a 1,5t. Como a gente quer que ela saber o tempo que ela duplicou, a gente vai colocar 80, porque é o dobro de 40, certo? Então aqui a gente vai passar o 40 dividindo, ou seja, vai ficar 2 elevado a 1,5t igual a 80 vezes 40. 80 dividido por 40, que é igual a 2.
Isso daqui, a gente vai ter as duas bases iguais, vai ter as bases igualadas, que é 2 elevado a 1,5t igual a 2 elevado a 1. Por que esse 1? Porque se não tem nada, é igual a 1. Voltando aqui, a gente vai ter aqui, ó, 1,5t igual a 1, ou seja, t igual a 1 sobre 1,5t. Isso tudo a gente pode fazer vezes 2, que vai dar 2 terços, que é igual a 40 minutos. Por que 40 minutos? Porque 2 terços de 1 hora é 40 minutos. Seguindo aqui, a gente tem a outra questão, que é dada a função de f de x igual a 2 elevado a x mais 3 mais 10. O valor de x quando f de x é 42 é do quê? Aqui a gente já fez a questão, eu já fiz a questão, que é o quê? 2 elevado a x mais 3 mais 10 igual a 42, porque a gente quer saber o 42, quanto que vai valer o x quando tiver 42. Daí a gente vai fazer aqui, ó, 2x mais 3 igual a 32, porque 10 menos 42 igual a 32. Deve ficar 2x mais 3 igual a 2 elevado à quinta, porque 32 é igual a 2 elevado à quinta. E como a gente tem as bases igualadas, a gente vai cortar as duas. Vai ficar vai ficar x mais 3 igual a 5. Agora é óbvio, para a gente ter 5, a gente já tem 3 e a gente quer ter o 5, quanto que a gente precisa? A gente precisa de 2. Então o resultado é igual a 2. Agora a gente já pode partir para a última questão, que é a questão de gráficos. Para essa questão, eu separei um gráfico, criei um gráfico aqui, e eu vou explicar qual é a lei de formação dessa função. Aqui, ó. O seguinte gráfico é a representação de uma função exponencial, que é esse gráfico aqui, certo? A lei de formação dessa função é o quê? Aqui eu já fiz toda a conta, certo? Mas eu vou explicar passo a passo de como eu fiz. A gente sabe que f de x, a função é igual a f de x igual a elevado a x. E para isso a gente vai escolher um desses pontos. Nesse caso eu escolhi o b, porque é um dos menores e tal. Para isso a gente mudou aqui, ó. A gente pegou o y, né, que é a função, o f de x é o y. A gente pegou o y, que é 2, igual a, e o x é o quê? É 1, menos 1. Então a gente colocou y igual a menos 1. Aqui a gente vai ficar como? 2 igual a 1 sobre a elevado a 1. Aqui a gente já pode tirar esse parênteses, porque não vai fazer muita diferença, que vai ficar 2 igual a 1 sobre a. A igual a 1 sobre 2, ou seja, 1 meio. E 1 meio é quanto? 1 meio é 0,5, ou seja, a função vai ser f de x igual a 0,5 sobre elevado a x. Então, esse PP foi isso, não tem muito o que falar, eu deixei até as fotos depois ali, e é isso. Muito obrigado por essa oportunidade e valeu.